Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. Em São Tomé e Príncipe começaram a ser ouvidos os militares acusados de estarem implicados na tentativa de golpe de Estado da passada sexta-feira. Pontapé de saída no estádio 974 em Doha. O Brasil defronta neste momento a Suíça. Se vencer, os brasileiros carimbam um passaporte para a próxima fase do Campeonato do Mundo. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em São Tomé e Príncipe começaram a ser ouvidos hoje os militares acusados de estarem implicados na tentativa de golpe de Estado da passada sexta-feira. Mais informações com Maximino Carlos. O juiz de instrução do Tribunal de Primeira Instância interrogou esta segunda-feira alguns dos militares das Forças Armadas indiciados no assalto ao quartel-general do Exército são-tomense. O assalto foi desencadeado por um grupo de cidadãos são-tomenses na passada sexta-feira, que previa a alteração da ordem constitucional do país. Os interrogatórios vão prosseguir, prevendo-se que terminem com a audição de todos envolvidos. As instituições de investigação, nomeadamente a Polícia Judiciária e o Ministério Público, continuam os seus interrogatórios, os seus trabalhos, no âmbito das suas competências previstas na lei. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Wilfred Muniz, confirma que os detidos já estão a ser ouvidos, havendo no total 17 detidos envolvidos nesta tentativa de golpe de Estado. O advogado alerta ainda para violações dos direitos humanos antes destes detidos chegarem às instalações da Polícia Judiciária, quando ainda estavam sob a alçada dos militares. A Ordem dos Advogados só tivemos acesso aos detidos, não? A partir do sábado, ou seja, depois de serem conduzidos do quartel-general para a Polícia Judiciária, onde permanecem até o momento. A partir daí, nós tivemos os contactos diretos com eles. Aí já não houve tantas violações, digamos, aquilo que aconteceu no quartel já não se verificou, mas nós agora ficamos preocupados com algumas violações dos direitos de liberdade e garantia desses cidadãos. Já reclamamos e agora, nesse momento, estão a ser reparadas essas violações. Nesse momento, as pessoas já estão a ser conduzidas para o juiz de instrução para a legalização da detenção e aplicação da medida de coação ou que a juíza assim entender face ao acontecimento. Nós já ouviram nesse momento 5 pessoas e faltam mais 12 pessoas para serem ouvidas no primeiro interrogatório. Portanto, 17 pessoas ao todo? São 17 pessoas no todo que estão detidas, supostamente detidas, porque outras nem sequer têm um mandato de detenção, daí que nós questionamos a legalidade desta detenção. Era o Wilfred Muniz, bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Em declarações a Catarina Falcão, pelo menos 4 pessoas morreram e 17 foram detidas depois do ataque de sexta-feira ao quartel militar em São Tomé e Príncipe, numa ação classificada como tentativa de golpe de Estado pelas autoridades santomenses e condenada pela comunidade internacional. O analista santomense Olívio Diogo descreve um processo nebuloso, dando como exemplo o facto de o antigo presidente do Parlamento ter saído do quartel com a intervenção do representante das Nações Unidas. Todo este processo foi muito mal encaminhado. Um processo muito nebuloso, que não se percebe realmente tudo o que se passou. O ex-presidente da Assembleia só saiu do quartel-general com a intervenção do representante das Nações Unidas. Se não fosse lá o representante das Nações Unidas, como é que seria a sessão? Quando o direito da Constituição lhe assiste que ele deve ser ouvido diante do seu constituinte, e nós sabemos que é uma pessoa que tem condições de constituir um advogado. Isto não aconteceu. Mesmo os outros elementos que foram torturados e que depois nós ouvimos o comandante das Forças Armadas dizer que foram vítimas de estilhaço, de pólvora que foram tirados. O que nós vimos, que a comunidade internacional, toda a gente viu na imagem, isso também não constitui a verdade. Nós temos que respeitar aquilo que são os direitos humanos. Nós não podemos esquecer que somos um país que vive a 90% da doação externa. E o pior de tudo é que todas essas imagens vieram cá para fora. Foram os militares que fizeram as imagens, puseram cá para fora. Nós todos tivemos acesso a essas imagens. Numa coisa nunca vista.
Era Olívio Diogo, analista são-tomense, aqui entrevistado por Lígia Anjos. Esta é, de resto, uma entrevista que desenvolvemos mais à frente, depois do jornal, no espaço convidado. Em Angola, o Ministério da Educação acusa o Sindicato dos Professores Angolanos de estar a impedir alguns docentes não grevistas de darem aulas. O Sineprof nega as acusações e lembra a tutela de que a greve é geral em todo o país. A reportagem de Francisco Paulo. Ao quarto dia da greve no ensino geral, persiste o impasse entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional de Professores Angolanos. O coordenador da Comissão Nacional de Negociação do Ministério da Educação, Caetano Domingos, reconhece o impacto da greve no setor da educação, denunciando que alguns docentes que não aderiram à greve estão sendo impedidos de trabalharem pelo Sineprof. Alguns membros do Sindicato Nacional dos Professores estão a intimidar os colegas que querem trabalhar. Vão às escolas, impedem que os colegas entrem, incluindo até alunos da província do Huambo, do Bié e Luanda. Queremos chamar a atenção aos colegas que cumpram a lei. É um direito que eles assistem a fazer greve, mas que não impeçam os colegas que queiram trabalhar. Os colegas no regime probatório, por lei, eles ainda não são funcionários do quadro, não devem aderir à greve. Admar Junguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, desvaloriza as acusações e lembrou a tutela e a adesão à greve nos vários subsistemas de ensino não universitário é geral. O argumento do Ministério da Educação, segundo o qual os nossos colegas ao nível das províncias do Bié, do Huambo e de Luanda estão a coagir professores, a impedir professores de dar aulas, é um argumento infundado, na medida em que a adesão à greve é de 100%, não é? Não há nenhum professor sequer que não tenha aderido à greve. Se houver alguma direção de escola que tenha registrado algum ato de coação a professores que não tenham aderido à greve, no momento que isso estiver a ocorrer, é só chamar a polícia, porque a lei impede que isso se aconteça. Francisco Paulo, Luanda, RFI. As duas seleções lusófonas, o Brasil e Portugal, procuram selar o apuramento para os oitavos de final no Mundial. Na segunda jornada da fase de grupos, neste momento, aos 6, quase 7 minutos do jogo, o Brasil defronta a Suíça e no estádio 974 em Doha está 0-0 no marcador. Se os brasileiros ganharem este jogo, carimbam o passaporte para a próxima fase do Campeonato do Mundo. Portugal mais logo mede forças com o Uruguai e um triunfo também permitiria à seleção das esquinas passar à fase seguinte do Mundial. De notar que em 2018, nos oitavos de final do Mundial da Rússia, os uruguaios tinham vencido por 2-1. Em conferência de imprensa, o selecionador português Fernando Santos, comparando as seleções uruguaias de 2018 e 2022, afirmou que são as duas muito fortes, mas que o importante é que desta vez seja Portugal a vencer. Temos que pensar que Cavani e Soares nessa altura tinham menos 5 anos. Portanto, eram dois jogadores de enorme qualidade. Soares continua, Cavani também. Continuam a ser jogadores de enorme qualidade, isso sem nenhuma dúvida. Mas, portanto, era uma grande equipa, a equipa que teve na Rússia, e acho que esta é uma grande equipa também. Obviamente, com alguns valores emergentes. A maioria esteve na Rússia, pelo menos deste último jogo, a maioria dos jogadores que participaram no jogo já estava na Rússia. Não estava Valverde, não estava Darwin. Portanto, há alguns jogadores emergentes e que não estavam, mas estavam outros jogadores de enorme qualidade também. Não penso que aquilo que é a matriz de jogo da equipa do Uruguai mudou assim tanto. Obviamente que mudou algumas características de um jogador ao outro. Darwin se calhar mais profundo, mais potente, mas como eu digo, Soares nessa altura era muito potente e Cavani também era muito potente, mas uma equipa que evolui normalmente em 4-4-2, não foi bem o que aconteceu neste jogo porque evoluiu em 4-1-3-2. Não me parece muito distinta, muito distinta. É uma equipa muito forte em termos de qualidade técnica, muito equilibrada, muito bem equilibrada nos vários momentos do jogo. É uma equipa que sabe muito bem o que quer do jogo e que depois tira proveito naturalmente das características dos seus jogadores. E portanto vai ser um grande jogo, duas grandes equipas, como foi em 2018. O Uruguai ganhou, mas podia ter perdido também. Eu lembro muito bem desse jogo, mas correu para o lado do Uruguai, porque o jogo foi muito equilibrado e espero que agora corra para o lado de Portugal e acredito que sim, pode correr para o lado de Portugal.
As declarações em conferência de imprensa de Fernando Santos, o selecionador português. Portugal que defronta mais logo no estádio Lusail Iconic a seleção uruguaia dentro de sensivelmente 3 horas. Neste momento, os portugueses e os ganeses lideram o grupo H com 3 pontos, à frente dos uruguaios e dos sul-coreanos com 1 ponto. O Ghana venceu esta tarde por 3-2 a Coreia do Sul e quase aos 10 minutos de jogo o Brasil continua empatado com a Suíça e que o ponto final deste jornal.